Período românico. O período românico se iniciou no século XI e se encerrou no início do século XIII, se espalhando por toda a Europa. Nesse período, a Igreja tinha grande influência sobre a vida do homem e pregava o teocentrismo. Assim, a arte românica surgiu para fortalecer os valores católicos, se destacando na arquitetura, escultura e pintura. A denominação românica está relacionada às influências do Império Romano, que dominou grande parte da Europa por muito tempo. Arquitetura românica. O estilo românico destacou-se na arquitetura, pintura e escultura, embora tenha tido maior relevância na arquitetura das construções religiosas. No período românico, surgem duas tipologias básicas e distintas: a arquitetura civil-militar e a arquitetura religiosa, sendo que ambas foram motivadas pelo renascimento carolíngio e otoniano. Por isso, a arquitetura pode ser definida como um estilo medieval que surgiu com o objetivo de resistir a ataques de povos inimigos e das invasões bárbaras. Logo, tanto sua estética como sua estrutura refletem força e robustez. Podemos destacar alguns elementos característicos, como a horizontalidade, ou seja, as edificações não possuíam estruturas muito altas. Diversas igrejas, mosteiros, conventos e catedrais foram construídas nesse estilo, sendo que a arquitetura religiosa é um símbolo de espiritualidade da época e esteve ligada a uma ordem religiosa ou a um mosteiro, possuindo características rurais e também a construção de igrejas de reduzidas dimensões. Havia ainda a utilização das abóbodas, que podiam ser de dois estilos, as de berço e as de arestas. As abóbodas de berço eram mais simplificadas, baseavam-se em uma estrutura em semicírculo chamada arco pleno. Por conta de algumas desvantagens nesse tipo de construção, como a pouca luminosidade e riscos de desabamento, foi criado um novo estilo, a abóbada de arestas. Nela, duas abóbadas de berço eram apoiadas sobre pilares, em ângulos retos. Dessa forma, conseguiram criar ambientes melhor iluminados e mais seguros. Podemos sinalizar ainda outras particularidades, como as paredes grossas e o interior pouco adornado. Além disso, as plantas das construções românicas tinham formato de cruz, esquema longitudinal, basilical, com cabeceiras complexas, possuindo de 3 a 5 naves, e eram construções sólidas feitas em pedra. Suas minúsculas janelas tinham como principal função a de resistir a ataques de exércitos inimigos e invasões bárbaras, e tinham geralmente uma porta principal, a de entrada. Por conta de sua grandiosidade e solidez, foram chamadas de fortalezas de Deus. Os materiais empregados nessa fase são aqueles que se encontravam disponíveis, como o granito nortenho, além do calcário macio em Coimbra, da pedra lius em Lisboa e até mesmo da taipa e adobe em alguns casos. As cidades medievais apresentavam uma forte característica no que diz respeito ao seu aspecto físico e geográfico. Por necessidade de defesa, quase sempre elas eram construídas em locais de difícil acesso, como topo de colinas, ilhas ou imediações de rios, utilizando isso como obstáculo para seus inimigos. Todas as cidades possuíam uma muralha ao redor, com ruas que partiam de um núcleo central em direção às portas de entrada de acesso limitado. Algumas cidades tinham um traço linear e tinham também as que possuíam uma praça aberta no centro, rodeada de edificações importantes como igrejas e castelos, já que sua arquitetura era voltada para o aspecto religioso. Infelizmente, não conseguiu-se obter muitas informações a respeito do urbanismo no período românico em específico, mas sabemos que na Alta Idade Média, do século V e XI, as cidades sofriam um processo de desurbanização e surgiu o feudalismo. Elas apresentavam um traçado irregular e tortuoso, quase como se fosse um labirinto. Suas ruas eram estreitas, porém pavimentadas. O cinturão ao redor das edificações principais era algo bem marcante na paisagem.
Nessa fase surgiram novas funções sociais e econômicas, como por exemplo dos artesãos das corporações de ofícios. Já na Baixa Idade Média, século XI e XV, houve o renascimento comercial e urbano na Europa. As cidades medievais eram, embora ainda fortificadas, muito mais organizadas. Num ponto de destaque dentro da muralha, geralmente no centro, próximo da área de convívio social e manifestação pública, ficavam os castelos e catedrais. Essas eram as estruturas mais caras e altas da região, marcando o horizonte da cidade. Ao redor, nas ruas retilíneas e de ângulos retos, ficavam as moradias e os edifícios comerciais. Na Idade Média, o paisagismo não teve destaque, já que o foco estava somente na arquitetura de igrejas, basílicas e mosteiros. No entanto, há quem diga que os jardins da Idade Média foram marcados pela sua simplicidade. Os jardins eram cultivados em mosteiros e castelos, em espaços planos e fechados. Neles se cultivavam plantas úteis para alimentação, medicinais e floríferas para a ornamentação de altares. Geralmente, esses jardins eram contornados por cercas revestidas por trepadeiras ou espécies arbustivas. Os caminhos contornavam-se em ângulos retos, evocando a cruz cristã. Dizem ainda que nos mosteiros o pensamento religioso aproximava os monges do ideal de paraíso, que era encontrado na natureza. Infelizmente, as pinturas não testemunharam grande desenvolvimento na arte dos jardins existentes naquela época, fato que, segundo os historiadores, comprometeram a descrição dos mesmos. A arte, a pintura, a escultura e os mosaicos românicos no período românico se destacaram junto à arquitetura dessa época, buscando também sua inspiração na religião cristã, sempre apresentando um caráter didático ou simbólico, se manifestando principalmente na ornamentação das igrejas e palácios reais. São diversas as histórias bíblicas retiradas do Antigo e do Novo Testamento e da vida de santos e mártires na forma de vitrais e pinturas nas paredes. O objetivo era narrar histórias bíblicas, já que a maior parte da população não sabia ler ou escrever. Nesse contexto, Jesus era sempre representado de forma mais ampla, com dimensões maiores, sublinhando o seu protagonismo. A arte românica incluía animais, plantas e cenas naturalistas como decoração. A pintura e a escultura caracterizaram-se pela sua forma pesada, assim como na arquitetura desse período. Além do mais, não possuem qualquer intenção de imitar a realidade, não existindo até então uma preocupação com sombra e com jogos de luzes.